Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Baixa sua cabeça, querido. Senhor Jesus, é com temor, Senhor, que nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame graça sobre a minha vida neste momento, Deus, para ministrar essa palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, faça a aplicação, Deus, individual em cada irmão, em cada irmã que está neste lugar. Em o nome de Jesus, Tu tens liberdade em nosso meio, Pai. Amém e amém. Amém, amém, queridos? Nós estamos aqui diante de Nicodemos. Quem é Nicodemos? Um mestre da lei, um fariseu, um doutor da lei. Fariseu era um líder religioso. O grupo de fariseus eram líderes religiosos. E Nicodemos, ele não era só um fariseu. Quando a gente fala de fariseu, a gente fala de alguém que é zeloso pela lei, que está na sinagoga em todo tempo, que dizima de tudo, que tem uma moral irrepreensível. A gente está falando de alguém que todo mundo olha e respeita. A gente está falando de alguém que é uma autoridade. Amém? E Nicodemos, ele não era somente fariseu, como ele era membro do Sinédrio. O que é isso, pastora? Membro do Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de conselho, de assembleia, de Suprema Corte, que julgava questões civis, criminais, religiosas, e tudo aquilo que era contra a lei, a Torá, eles julgavam. Amém? Então, nós sabemos que Nicodemos não é qualquer um. Essa pessoa que encontra Jesus à noite é um líder religioso respeitado, é alguém que tem poder, que tem influência, que conhece a palavra do início ao fim. É diante dessa pessoa que Jesus está. E, queridos, no versículo 2 vai dizer que Nicodemos, ele vai atrás de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus à noite. Alguns estudiosos vão dizer que ele vai à noite porque a noite era mais silenciosa, era mais tranquilo para conversar, ele não seria incomodado. Já outros estudiosos dizem que Jesus, ele vai à noite conversar com Jesus. Nicodemos vai conversar à noite com Jesus, porque ele não quer ser visto com Jesus. Porque afinal isso poderia ser mal visto pelos outros fariseus. Certamente isso seria mal visto pelos outros fariseus. Afinal, como que ficaria a reputação dele se ele fosse visto com esse operador de milagres, esse nazareno? Então, Nicodemos vai ao encontro de Jesus na calada da noite.
e ele vai conversar com Jesus. E sabe, queridos, um membro do Sinédrio é alguém que pode, a qualquer momento do dia, à luz do dia, ir questionar qualquer pessoa que se diz o Messias, que se diz o Cristo. Ele tinha autoridade para isso. Nós temos aqui um cenário, um contexto onde todo o povo de Israel, eles esperam ansiosamente pelo Messias. Afinal, o Messias, ele é prometido desde o Gênesis. Gênesis 3:15 fala que do ventre da mulher sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Amém? De quem está falando? Jesus. Está falando de Jesus. E essa promessa, ela é renovada em Abraão, quando o Senhor Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te farei pai de multidões, e a tua nação, os teus descendentes abençoarão todos os descendentes da terra, da tua descendência sairá aquele que abençoará todas as famílias da terra, da tua família sairá aquele que abençoará todas as famílias. E continua com Moisés. Moisés, ele traz a mensagem ao povo de Israel: ei, vai se levantar um profeta entre os irmãos de Israel, e vocês devem ouvi-lo, vocês devem acolhê-lo, vocês devem acatá-lo. De quem ele está falando? De Jesus. E Isaías profetiza sobre, os profetas profetizam sobre. E nós chegamos em Davi, aonde o Senhor fala para Davi: e o seu filho vai construir um templo, e dos filhos dos seus filhos sairá um rei, mas não um rei qualquer. Ele será um rei de um reinado eterno. De quem ele está falando? Jesus. Queridos, então o povo de Israel, ele ansiava pelo Messias, porque eles ansiavam por esse Messias, que eles achavam que viria em uma família rica, talvez, em uma família poderosa, que seria um guerreiro que livraria o povo de Israel e destronaria todos os povos que vêm contra Israel. Um líder com poder, com influência. E Jesus, ele vem nascendo em uma manjedoura de uma família simples. E os fariseus não reconhecem Jesus como o Messias. Porém, Nicodemos é este fariseu que, à noite, em um encontro reservado com Jesus, ele chega e fala: Rabi, mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Amém? Então, queridos, Nicodemos, ele chega reconhecendo, amém? Reconhecendo Jesus, reconhecendo quem ele é, que ele é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Ele reconhece quem é Jesus. E Jesus sabia quem era Nicodemos, assim como Nicodemos sabia quem era Jesus, Jesus sabia quem era Nicodemos. E Jesus, queridos, sem rodeios, ele interpela, ele responde a uma pergunta que não é feita claramente aqui, mas que com certeza era uma dúvida do coração de Nicodemos. E ele fala assim: eu lhe digo a verdade, Nicodemos. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. É engraçado, irmãos, porque Nicodemos é um mestre da lei. Nicodemos, ele conhece a palavra. E o Senhor está dizendo a ele, um sacerdote: ei, Nicodemos, quem não nasce de novo não verá o reino de Deus. Ei, Nicodemos, você acha que você sabe de tudo, né? Você acha que você entende tudo do reino? Mas eu quero te dizer que quem não nasce de novo não pode ver o meu reino, não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos fala: como
um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Nicodemos já era um homem de idade, com certeza, pela posição, a cadeira dele no sinédrio. A mãe dele poderia já estar morta, ok? E ele pergunta como pode um homem nascer de novo. E aí Jesus devolve com a pergunta. Jesus devolve dizendo assim: ei, Nicodemos, não é desse nascimento natural que eu estou falando, não é desse nascimento carnal que eu estou falando, Nicodemos. Eu estou falando, Nicodemos, que você precisa nascer da água e do Espírito. Água e Espírito, queridos, eram dois termos extremamente precisos, que com certeza Nicodemos sabia do que ele estava falando. Eu imagino que numa conversa de mestre para mestre, Nicodemos deve ter começado a colocar o hardware dele cognitivo para funcionar. Água, Espírito, buscar em todo o arcabouço teológico, teórico que ele tinha a respeito da lei, para tentar compreender do que Cristo estava falando, do que Jesus estava falando. E a passagem, queridos, mais esclarecedora, segundo os estudiosos, diz que Jesus está falando a respeito de Ezequiel 36, 25 e 27. Eu quero que você leia junto comigo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 27. E água, querido, significa a purificação, amém? Das impurezas. E o Espírito retratava a transformação do coração do homem. E aqui em Ezequiel 36, do 25 ao 27, é o Senhor falando a Israel. E Ele está falando assim: então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. É dessa água, é desse espírito que Jesus está falando. Ele está falando: ei, Nicodemos, essa é uma obra que somente eu posso fazer. Sabe, queridos, os fariseus, eles criaram um tipo de sistema onde eles eram extremamente zelosos, eles tinham para cada lei mais um monte de lei. A gente chama isso, né, da cerca dos fariseus, ou seja, não pode, a lei diz não pode andar um passo para o lado, eles falam, não pode andar 10. E esses são os fariseus. São pessoas que achavam que entrariam no reino de Deus por conta da sua própria conduta. Eles achavam que veriam o reino de Deus por conta de mérito próprio, por conta de como eles se comportavam, por conta das regras que eles seguiam. Eles eram legalistas. Amém? Vocês estão comigo? Os fariseus, queridos, eles estavam muito mais preocupados com aquilo que era exterior do que aquilo que era interior. E é isso que Jesus ataca neles. Jesus fala: ei, vocês são sepulcros caiados, vocês aparecem lindos por fora, mas por dentro eu conheço o coração podre de vocês. Eu sei que vocês condenam pessoas por pecados pequenos, enquanto vocês cometem pecados ainda maiores dentro do coração de vocês. Cristo, Ele está falando aqui para Nicodemos: ei, Nicodemos, você precisa nascer de novo, mas esse nascer de novo vem de mim, é uma obra que somente o meu Espírito pode fazer. Somente o Espírito de Deus pode dar vida a um coração morto, amém? Querida, eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você esteja morto por dentro. Mas eu quero te dizer que aqui está o Espírito de Deus.
e Ele veio te trazer vida. Amém? Ele veio tocar o seu coração. E Ele tem o desejo de tirar esse coração de pedra e transplantar para um coração de carne. Ele tem desejo hoje de tirar você da morte e te trazer para a vida. Ele tem desejo hoje de tirar do charco de lodo do pecado e te colocar ancorado nele. Ele tem hoje poder, não só desejo, como poder para fazer isso. Você precisa apenas abrir o seu coração, amém? Então, queridos, Senhor Jesus está dizendo aqui a Nicodemos: ei, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E você precisa nascer da água e do Espírito. E é engraçado, queridos, que Jesus ele não fala isso para o cobrador de impostos, ele não fala isso para a mulher samaritana do capítulo seguinte, do capítulo 4. Ele não fala isso para as outras pessoas de má índole que ele encontrou, mas ele fala isso a Nicodemos, esse mestre da lei, esse sacerdote. E isso diz muito para nós nessa noite. Isso nos diz que as nossas credenciais, isso diz que as nossas posições, isso diz que aquilo que nós aparentamos não é suficiente para entrar no reino de Deus e para ter um coração regenerado. Jesus está falando para Nicodemos: ei, você tem conhecimento, você tem entendimento, você tem talentos, você é um dizimista fiel, você é zeloso na lei, mas você não pode, Nicodemos, dar vida à própria alma. Isso é algo que somente eu posso fazer. Isso é algo que vem do alto. E sabe, queridos, aqui a gente entende que no céu você não vai entrar porque você é presbiteriano, batista, católico, você é da AME. No céu você entra se você nascer de novo. No céu você entra se você deixar Jesus transplantar esse coração duro de carne, te tirar dessa natureza carnal e te dar um coração vivo, te fazer nascer na natureza do Espírito. Amém? Queridos, a não ser que Deus mude as inclinações do nosso coração, a não ser que Deus transplante esse nosso coração de pedra para um coração de carne, a não ser que nós sejamos regenerados, nós não veremos o reino de Deus. O que eu quero dizer para você é que você pode entrar por essa porta todos os domingos. Você pode ser o pastor, a pastora. Você pode ser como eu, neta de pastor, filho de pastor, nasci debaixo de banco de igreja, e mesmo assim não ver o reino de Deus, se não nascer de novo. É necessário que nós nascemos de novo, que nós venhamos nascer de novo, queridos. É engraçado aqui que Nicodemos ele fala assim para Jesus, e a gente reconhece que seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Sabe, Nicodemos ele reconhece por conta dos sinais, por conta dos milagres que Jesus fazia. E sabe, queridos, uma fé que reconhece o Senhor somente no milagre, somente nos sinais, é uma fé muito superficial, é uma fé muito fraca. Porque o que acontece com você quando o milagre não vem? O que acontece quando você não sente o arrepio? O que acontece com a sua fé quando você não vê os sinais? Nós, queridos, quando nós nascemos de novo, nós olhamos para Jesus. Ele é suficiente. E quando Ele não fizer, nós continuamos crendo, nós continuamos confiando, e nós continuamos dizendo: ei, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, e eu te adoro, independente das circunstâncias, independente se o meu milagre vai vir ou não, independente que eu sinta ou não. Sabe, querido, porque o nosso coração é enganoso.
A nossa fé ela não pode ser movida por vista, né? Afinal, isso não é fé. E vão existir dias em que você vai olhar e você vai sentir que nada está dando certo, que o Senhor não está com você, que você pode duvidar. E são nesses dias que você tem que olhar para o seu coração e dizer: ei, se aquieta minha alma, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que o agir dele é invisível. E eu sei que mesmo que eu não veja os sinais, um milagre, ele está agindo, ele está fazendo, ele está trabalhando, ele está realizando. E talvez não aconteça no meu tempo, do jeito que eu quero, da forma como eu quero. E tudo bem, porque o Senhor é o Senhor e eu sou o seu servo, o seu filho. Eu confio nesse Pai de amor, eu confio nesse que conhece todas as coisas, nesse que ouve o que eu não ouço, nesse que vê o que eu não vejo, que está além do tempo. Eu confio nesse Deus. Então, se nós formos como Nicodemos, queridos, e irmos apenas atrás de sinais, de milagres, a nossa fé, ela é muito superficial, ela é muito fraca. E sabe, queridos, Nicodemos, ele tinha todos os conceitos a respeito de Deus, não faltava para ele sabedoria, não faltava para ele conhecimento. Isso nos diz muita coisa também. Isso nos diz que nós podemos conhecer toda a palavra, que nós podemos ter versículos decorados, que nós podemos saber ensinar aos outros, mas que se nós não deixarmos essa palavra transformar, constranger o nosso coração, nós não nascemos de novo. Nós precisamos deixar que essa palavra entre no nosso coração e nos transforme, nos constranja. E sabe, queridos, a palavra, quando nós lemos ela, ela nos lê também. E ela diz como está o nosso coração. Como nós estamos. A Escritura é um grande espelho para as nossas almas. E nós precisamos olhar pelas lentes da palavra e reconhecer que, por mais que eu tenha todos os conceitos a respeito de Deus, por mais que eu tenha todo o entendimento, eu posso ser doutor em teologia, eu posso ser PhD em soteriologia, a doutrina da salvação, e eu posso não ter nascido de novo. Porque não se trata de conceitos, não se trata de conhecimento intelectual, mas se trata de conhecer a palavra e ser transformado por ela. Nós precisamos ter um encontro, e aí é isso que o Senhor está dizendo. Ele está falando: ei, Nicodemos, é um processo de dentro para fora. Para, Nicodemos, de se preocupar com aquilo que você aparenta. Eu, o Senhor, eu sondo o seu coração. E é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te dar um novo coração. E, queridos, quando nós falamos de novo coração, nós falamos de nova mente, de nova realidade, de novos hábitos, de novo estilo de vida, de nova natureza. É impossível nós recebermos este novo coração em Deus e continuarmos as mesmas pessoas. Porque o resultado desse novo nascimento é uma transformação radical nas nossas vidas. Na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. Não significa que você vai alcançar um nível de impecabilidade, não. Porque essa natureza carnal ainda está aqui, amém? Mas significa que toda vez que você se voltar para Jesus, Ele vai te constranger, Ele vai te convencer do pecado. E você vai reconhecer, e você vai pedir perdão, e Ele vai estar de braços abertos para te perdoar e para te levantar de volta. Queridos, não tem como receber um coração e continuar a mesma pessoa.
E é disso que Jesus está falando aqui. Ei, você precisa nascer da água e do Espírito. E quando você recebe esse novo coração, você é totalmente transformado. Você tem uma vida nova. E aí Jesus, ele vai dizer assim: ei, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E assim como o vento sopra onde quer, assim você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Aqui, ele está vendo que isso está acima da capacidade de Nicodemos entender. E sim, queridos, a maior parte daquilo que o Senhor faz está muito acima da nossa capacidade de entender, de entendimento. É por isso que nós confiamos, é por isso que nós cremos, e é por isso que nós permanecemos nele. E mesmo que nós não entendamos, nós podemos usufruir, amém? Mesmo que nós não sabemos como pode acontecer, assim como ele fala o exemplo do vento, olha, eu não sei aonde o vento faz a curva, mas eu sinto ele no meu rosto. Eu sinto ele, eu sei que tem a presença dele aqui. Eu não o vejo, mas eu o sinto. Ele está aqui. Então, queridos, nós muitas vezes não vamos entender as obras do Espírito, mas nós precisamos confiar, amém? E eu sinto no meu coração de dizer a vocês que o nosso coração, muitas vezes, ele vai tentar encontrar entendimento das coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes nós nos afligimos por não entender. E o Senhor está te dizendo nessa noite, ei, apenas confie em mim. Apenas se lance nos meus braços e confie no meu amor. E anda na minha presença que eu te indicarei o caminho. Você não precisa entender, você só precisa me seguir, amém? É isso que Jesus está dizendo a você nessa noite. E Jesus, ele vai trazer, no versículo 14, como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Queridos, o que acontece aqui? Lá em Números 21, o povo de Israel, ele irou o Senhor. Uma das vezes que o povo de Israel irou o Senhor. Eles estavam dizendo, olha, esse maná que é insuportável, o Senhor tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto. E o Senhor, ele envia serpentes que começam a picar o povo de Israel, e o povo de Israel começa a ficar desesperado. E o povo de Israel chega até Moisés e fala: Moisés, pelo amor de Deus, intercede por nós. Nós estamos ficando doentes, nós estamos morrendo. E Moisés vai até o Senhor e intercede pelo povo. E o Senhor responde a Moisés dizendo: Moisés, você vai construir uma serpente de bronze, uma réplica de uma serpente de bronze. E você vai colocar ela bem alto, onde todos possam ver. E todo aquele que for picado pela serpente, quando olhar para essa estátua de bronze, será curado. Queridos, todo o Velho Testamento é a sombra daquilo que aconteceria posteriormente. E assim como todos eram curados, eram livres da morte física, olhando para aquela estátua da serpente, assim o Filho do Homem foi levantado numa cruz. E todo aquele que olha para Ele, que olha para Jesus, não morre eternamente, mas ganha vida e vida eterna. Essa é a nossa salvação. E nós precisamos, queridos, olhar para Jesus, entender que é somente Ele que faz.
não é pelos nossos méritos, não é pela nossa boa conduta, sabe? O nascer de novo não é uma reforma moral. Não é o quanto eu sou fiel nos meus dízimos, o quanto eu sou solidário, o quanto eu ajudo no Amicidade, o quanto eu venho para o GP, o quanto eu venho para a sala de oração. É sobre você olhar para Cristo e reconhecer que você é pecador. E que somente através dele, como seu substituto, que morreu a sua morte, que viveu a sua vida, somente através dele que hoje você está aqui seguro diante de Deus. Que você pode entrar no Santo dos Santos com segurança, sem medo de morrer, como acontecia antigamente, que somente os sacerdotes entravam. Nós precisamos olhar para Jesus. E nós precisamos clamar por esse novo nascimento. Porque Nicodemos não era alguém descrente. Nicodemos não era alguém que não conhecia a palavra. Vamos fazer uma comparação aqui? Nicodemos poderia ser eu, o sacerdote, o pastor da igreja. E Jesus olha para ele e fala: ei, você precisa nascer de novo. Você precisa ter um coração transplantado. Você precisa olhar para mim e me reconhecer. Você precisa me receber de todo o seu coração e deixar que eu transforme a sua vida diariamente. Porque esse relacionamento, queridos, é um relacionamento com Jesus. Diariamente Ele vai te transformando, diariamente Ele vai te tocando, diariamente Ele vai te convencendo. Não endureça o seu coração. Pelo contrário, ore como o salmista Davi. Como o salmista Davi orou, pastora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa deve ser a nossa oração. Sabe, queridos, quando nós nascemos de novo, nós recebemos também uma nova cidadania, amém? E nós não somos considerados cidadãos da terra, nós somos considerados cidadãos dos céus. Em Filipenses 3:20 vai dizer assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Essa é a nossa esperança. Eu quero dizer para você que nós que nascemos de novo, nós não somos apegados às coisas terrenas. E as coisas que acontecem aqui são passageiras. Eu quero dizer para você que se você entrou aqui com um problemão, com o coração ferido, com o coração angustiado, eu quero te dizer que é por um pouco de tempo, vai passar. E que o Senhor Jesus está passando com você, Ele está com você. E eu quero te dizer que se você está feliz, alegre, contente, creia que o céu nos reserva alegria ainda maior. Creia que o céu nos reserva graça, nos reserva amor, nos reserva algo que o nosso coração aqui não pode ainda tentar imaginar. E essa é a nossa esperança. Essa deve ser a âncora do nosso coração, que nos firma e nos faz inabaláveis em meio às tempestades da vida. Qual é a âncora do seu coração, querido? É a sua posição? É o dinheiro? É a influência, é o poder? Tudo isso é passageiro, tudo isso passa. Mas se você estiver firmado, ancorado nessa verdade, nessa esperança, que é Jesus, que é a sua vida eterna nele, você não será abalado. Você estará enraizado nele. E não importa o cenário difícil que você enfrente, você vai encarar de frente e vai dizer: Deus é comigo. Eu não estou só.
o meu Redentor vive, reina e se levantará. E Ele fará coisas ainda maiores, maiores daquilo que eu posso imaginar. Eu posso contar experiências para você de coisas que eu pedia para o Senhor algo e Ele tinha algo tão melhor para mim, tão superior. E de coisas que eu também pedia para o Senhor e Ele me dizia, E qual é o nosso papel, queridos? Confiar, nos deleitar, crer que Ele está no controle e que Ele sabe todas as coisas. E quando nós nascemos de novo, nós nos desapegamos das coisas terrenas, sabe, aquelas coisas que antes prendiam o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, elas são completamente transformadas. Nós passamos a querer as coisas do alto. Aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente fala é transformado. Existem rodas que não me pertencem mais. Amigos que não fazem mais sentido. Rodas que não fazem mais sentido. Porque o meu coração anseia por coisas do alto e eu quero andar com quem também quer caminhar com Ele. Com quem também quer viver a vida de Cristo, a vida de Deus, e eu não tenho tempo a perder com coisas terrenas. Fique de pé nessa noite. Eu quero dizer para você, querido, que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. E que esse novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus. Que somente Ele pode fazer. E eu quero dizer que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que fala a Nicodemos, Nicodemos nasça de novo, Ele está aqui, Ele está falando aos nossos corações. E sabe, talvez você tenha se distanciado, perdido o temor. O Senhor, Ele quer te trazer de volta para esse lugar de intimidade com Ele, de simplicidade com Ele. Como eu disse, não adianta você conhecer todos os versículos bíblicos, todas as passagens bíblicas, se essa palavra não entrar no seu coração e te transformar e te fazer querer cada vez mais da sua presença, desejar mais da sua presença. Não significa que você não vai errar. Não significa que em algum momento você não vai tropeçar. Não significa que em algum momento você não vai desanimar. Mas significa que você sempre vai olhar para Cristo. E isso vai te tornar alguém inabalável nele. Eu oro nessa noite, querido, para que o Senhor faça a sua obra, amém? O nosso clamor como igreja, queridos, neste tempo é: Senhor, transforma o nosso coração, transplanta o nosso coração. Nós não queremos, Jesus, frequentar cultos, Deus, com um coração de pedra, Deus. Nós não queremos, Senhor, frequentar GP, frequentar a reunião